Pode ir, Paty. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. De recado, a gente passa sempre a nossa campanha do Quilo Permanente para atender as 62 famílias para as quais a gente distribui todo segundo sábado de cada mês aqui na Casa do Caminho. No sábado pela manhã, a gente distribui 62 cestas básicas a essas famílias cadastradas. Então, a gente sempre recebe alimentos não perecíveis. E os nossos trabalhos de sábado, a partir das 5, depois das palestras, a gente monta lanches e distribui nas mediações aqui do Carandiru e do Tietê. Então, a gente também sempre precisa de voluntário. Quem quiser participar, pode falar com a gente. Para iniciar os nossos trabalhos hoje, a gente vai se acomodando nas cadeiras, ficando tranquilos, elevando os nossos pensamentos, para receber nos nossos corações o nosso Mestre Jesus, os nossos espíritos da casa que já nos receberam com tanto carinho, harmonizaram o ambiente, para que nós façamos esse momento agora, nesse domingo pela manhã, um momento de reflexão, de aprendizado, um momento para nós recarregarmos as nossas forças para a semana que se inicia. E nós deixamos por um minuto os problemas do lado de fora, para nos tornarmos receptivos para todas as energias boas, as boas vibrações da casa. Para que nós saímos daqui melhor do que entramos, possamos levar também para os nossos essa energia, toda essa força que sai daqui, com muita fé no nosso Mestre Jesus. Nós nos preparamos para ouvir as palavras do nosso amigo Caetano, que também seja muito envolvido em luz, em amor pelos nossos amigos espirituais, para que as palavras dele aqui possam atingir os nossos corações, as nossas mentes e nos ajudar no nosso dia a dia. Que assim seja. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre esteja nos corações, nas mentes, né? É importante que Jesus esteja em todo o nosso ser, né? E, meus queridos, bom dia para aqueles que nos acompanham pela internet, né? Muita gente nos acompanha pela internet, eu estou muito feliz, sabia? A gente sabe toda a parafernália que tem que ser montada aqui para essas transmissões, para chegar em todos os lares, né, a nossa palavra. Imagina a parafernália que nossos irmãos espirituais têm que montar para que essa palestra também chegue nos planos mais próximos de nós, né? Para que uma multidão, que nem nós podemos imaginar, também esteja ouvindo, esteja conosco aqui, ouvindo um pouco, tentando aprender também, né? Porque a gente sabe que o aprendizado é contínuo, a gente está sempre aprendendo, perfeito? Esse é o nosso destino, aprender sempre, que maravilha, né? E hoje o sol nos recepcionando, nos abraçando, logo que a gente coloca a cara para fora, né, dos nossos apartamentos, nossas casas, o sol nos envolve, nos abraça, né, como que nos convidando a viver, a receber energia, porque o sol a gente sabe que é um condutor de energia, não é verdade? É ele que sustenta a vida no planeta, todos os reinos, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no nosso reino, né, no reino humano. Então a gente tem que realmente, assim que a gente encontra esse abraço gostoso do sol, a gente agradecer ao Pai de amor e bondade, porque o Pai está ali nos envolvendo. É o Pai, é o amor do nosso Criador que nos envolve. Muito bem, mas hoje nós somos chamados aqui a refletir sobre a importância do lar. Na verdade não é a importância do lar, porque todos nós sabemos a importância do lar, não é isso? Todos nós temos nossos lares, todos nós temos muito carinho para com os nossos lares. Mas nós sabemos também que o lar não é, ou não se compõe, ou não se constrói somente com as 4 paredes, né? Com parede, teto, os móveis. Nós vamos discutir isso hoje. A importância transcendental do nosso lar, se assim podemos nos expressar. Perfeito? E quem nos vai ajudar aqui nessa meditação são vários. Temos vários companheiros. Temos André Luiz, temos Emanuel. Só gente boa aqui, né? Muito bem. A missão do lar. E nós já começamos assim com o André, né? O André, esse espírito que também continua trabalhando pelo seu esclarecimento, que nos trouxe várias informações do mundo mais além, do mundo maior, da pátria espiritual, a quem nós somos muito agradecidos, trabalhando com Chico Xavier, né? Nos trouxe informações muito importantes. E ele já nos diz assim uma frase que resume muita coisa já, dá muita coisa para a gente pensar.
O lar não é somente moradia dos corpos, olha que interessante, mas, acima de tudo, a residência das almas. Que bacana, que bacana. Porque nós sabemos, hoje, que nós não somos corpos. Os nossos corpos são um veículo de manifestação, são os nossos veículos. E que nós somos? Nós somos almas, somos centelhas divinas, né? Ocupando temporariamente corpos para que nós possamos executar as nossas experiências necessárias para a nossa evolução. Muito bem, aí está o André dizendo isso, que o nosso lar então não é somente moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. E a gente vai meditando sobre isso, e todos nós já ouvimos falar aqui nas nossas palestras, nas palestras de outros irmãos, várias tendências filosóficas, que o lar é a escola das almas. É justamente essa escola das almas. Mas por que o lar é uma escola das almas, então? Né? E alma, pensando aqui, realmente, alma, não alma penada do outro mundo, mas almas que nós somos, almas encarnadas, né? Nós somos almas encarnadas, nós temos que tomar consciência, finalmente, disso, né? E não fugirmos disso, não. A alma é coisa de outro mundo, né? Não é isso? Não, nós somos almas encarnadas, né? Nós estamos aqui encarnados. E graças ao bom Deus, muitos de nós merecemos um lar. Todos nós aqui merecemos um lar. Essa é outra dádiva divina, que também nós não prestamos muita atenção. A gente acha que é uma coisa assim que a gente... né? Nascer num lar, ter mãe, pai, irmãos, tios, avós. É uma coisa assim... menos importância. A gente não olha ao nosso redor e não percebe quantas criaturas não tiveram essa aventura de merecer, quando aqui chegaram, um lar. Não é verdade? E estão nos orfanatos, né? Alguns estão nos orfanatos, outros estão simplesmente abandonados, né? Outros estão recolhidos em casa de caridade, pelo serviço abnegado de tantos irmãos nossos. A gente não pensa nada disso, né? A gente só vê que nós chegamos aqui, encontramos um lar, encontramos duas figuras que nos receberam, cuidaram de nós e achamos que isso tudo era obrigação de alguém aí, sei lá, né? E não é bem assim. Tudo isso é merecimento, meus queridos companheiros. Isso já é merecimento. Chegar aqui, nesse plano, e encontrar um lar montado, já construído por dois irmãos nossos, que preparam toda a nossa chegada, já é um merecimento, já é uma dádiva, já é assim um acréscimo de misericórdia do nosso Criador. Muito bem, então, o lar é a escola. Olha só, lar é a escola das almas. Mas poucos meditamos no sentido profundo desse enunciado. Realmente, encaramos. Nós achamos que lar é quatro paredes, é sofá, televisão, né? Onde a gente se reúne ali de vez em quando, e geralmente para brigar, né? Para discutir, para discordar, né? Não? A gente não entende que, na verdade, esse cantinho isolado que nós criamos aqui para nós, nossa família, é uma escola. Muito bem, sigamos adiante então, vamos lá. Muitos reclamamos, por vezes, das lutas que surgem após o casamento e com a chegada dos filhos. Quem que não reclama do casamento? Não é verdade? Quem que não? Não é isso, tudo maravilha, depois que a gente casa é um tormento só, é só briga, né? Não só briga, mas assim, são choques, né? Naturais. Mas que nós reclamamos. E quando chegam os filhos, então, a gente reclama mais ainda, porque aí acabou o nosso sossego, né? Ninguém dorme mais sossegado, as preocupações começam, então por aí. Então, o lar na terra, vai afirmando o nosso irmão aqui, é a célula básica do organismo social. Não é verdade? A sociedade nossa é composta por famílias, não é isso? Até na economia. Na economia, quando vai estudar economia, a primeira coisa, a sociedade é composta por famílias. E as famílias compõem empresas, né? Que geram todo o organismo social. Então, o lar na terra é a célula básica do organismo social. Então, é uma escola e é uma célula básica. Vamos pegando aí pedacinho por pedacinho para entender a importância dessa organização nas nossas vidas. É o grande núcleo de trabalho e aprendizado, onde se encontram as almas que conviverão. Núcleo de trabalho, outro conceito importante. A gente não pensa no nosso lar como um núcleo de trabalho. Não é? Buscando superar o quê? Problemas. Engrandecer afeições. Olha só que interessante. Reconciliar-se com adversários. Interessante. E instalar clima de fraternidade nos corações. Essa aqui de
reconciliar-se com adversários, de instalar clima de fraternidade nos corações, se a gente não entender que a vida é um pouco mais além do que a gente está vivendo aqui, quer dizer, se a gente não aceitar o ensinamento dos Espíritos e acreditar que a vida continua, a gente não entende esse pedaço aqui. Como reconciliar com o adversário? Que adversários são esses? A gente não entende, já começa a não entender. Daí a necessidade do ensinamento da doutrina espírita, ou de qualquer outra orientação filosófica que admite que a vida não se restringe apenas à vida terrena, à vida material. A gente vai ver aqui no texto que esses adversários vêm. Educar é a base da evolução, outro conceito importante. Então o lar é uma escola, a sua função é educar. Por quê? Porque a educação é a base da evolução. Nós aqui na doutrina espírita falamos muito em evolução, os nossos irmãos espirituais também nos alertam que nós estamos aqui trabalhando pela nossa evolução. E a educação é a base dessa evolução. E se nas escolas do mundo educamos o nosso intelecto, prestem atenção, as escolas do mundo aqui, né? Os nossos grupos escolares, ginásios, faculdades e colégios, nós educamos o nosso intelecto, no lar educamos nossos impulsos e sentimentos. Olha que interessante. Olha que fantástico. Indagado. Vamos deixar as pessoas chegarem, né? Muita gente chegando. Domingo é aquele dia que a gente, né, tira para descansar, né? Relaxar um pouco mais. E acaba perdendo o horário da palestra, né? Né, Alexandre? Oi, tudo bom? Quer levar a pequenucha lá para cima? Pode levar. Ah, não quer. Tá certo. É um espírito rebelde já. Desse tamanho já não quer mais nada. Não quer saber de imposições. Quer fazer o que quer. Então tá ótimo. Essas crianças agora são assim, né? Elas não querem, elas têm um toquinho, querem falar com a gente de igual para igual, né? Levanta a cabecinha e fala, não quero. Pronto. Então tá bom, não quero. Bom, meu querido, relembrando. Então, educar é a base da evolução. E se nas escolas do mundo educamos nosso intelecto, no lar educamos nossos impulsos e sentimentos. Quanta gente já pensou nisso? Eu nunca tinha pensado nisso. Educamos no lar, educamos nossos impulsos e sentimentos. Caramba, coisa séria, né? Nas escolas é só intelecto. Intelecto a gente já aprendeu nas escolas espirituais que é só o corpo mental, né? Aquela coisa racional. No lar a gente educa o nosso coração, o nosso corpo emocional, onde a fonte das emoções, do sentimento, né, do sentir. Olha onde educa. No lar. Olha que interessante. Indagado sobre qual na Terra a melhor escola de preparação das almas reencarnadas, Emmanuel, todo mundo conhece Emmanuel aqui? Esse grande espírito? Não? Não. Emmanuel era o mentor, eu explico porque a gente não conhece, né? Quem é esse Emmanuel? Né? Quem é esse Mané? Eu conheço o Mané da padaria ali, o português, mas Emmanuel não, né? Emmanuel é um grande espírito também, é mentor do Chico, né? Que escreveu vários livros pelo Chico, trouxe também um educador, na verdade, né? Todos os livros do Chico são de educação, né? Para nós, para nossas almas. Então Emmanuel, lá no livro Consolador, afirma: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases, gente, as bases do sentimento e do caráter. Olha que interessante. É no lar que tudo começa. Puxa, ele começa a meditar e caramba. Então é por isso que a gente vê muitas crianças batendo quase os professores lá na escola, porque não respeitam nem os pais. Então não tem educação no próprio lar. Então os pais não impõem respeito. Se não respeitam os pais, quem que eles vão respeitar? Já que realmente o lar é a célula, base da formação da sociedade, né? O início, a educação dos nossos sentimentos. Então começa a entender agora por que os alunos, às vezes, nas escolas, né, começam a bater o professor, a tirar o professor, né? Os colegas, então, né, bullying e tudo mais. Quer dizer, falta de respeito total. Por quê? Porque não aprenderam isso no celular. Tá, vamos acumulando coisa aí, olha aí, quanta coisa já. Pequeno início aqui já aprendeu muita coisa. E o Emmanuel nos chama a atenção aqui no início, olha, é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas. Então, todos nós aqui estamos reencarnados, né? Nós somos almas, nós somos nós, tá bom? Esses meninos aí, esses pequeninos aí que estão sob as suas responsabilidades. Então já vamos vendo aí a nossa responsabilidade enquanto pais, né? No lar se encontram mais que corpos. De novo, no lar se encontram mais que corpos.
almas, trazendo a programação espiritual na busca do aperfeiçoamento. Aqui outro conceito importante. Ninguém reencarna ao acaso. Tem sempre uma programação por trás de todas as reencarnações, mesmo que a gente não acredite nisso. Tudo é programado, nada é o acaso. O acaso não existe, gente. Perfeito? Então, aqui já uma dica interessante. Se tudo é programado, todo mundo que está num lar é porque estava programado para estarem juntos naquele lar. Então, ninguém nasce por acaso numa mesma família. Tá? Então, de novo, no lar se encontram mais que corpos. Almas, trazendo a programação espiritual na busca do aperfeiçoamento. Olha, sempre na busca do aperfeiçoamento. Sempre tem um objetivo para nós estarmos juntos. Nunca é também um acaso. Onde? Então, para que a gente se reúne? Onde? Afetos e desafetos. Olha aí. Afetos e desafetos. Amigos e adversários começam a construir o edifício do entendimento, aprendendo a vencer divergências, ou agravando-as, por que não? Sob quedas de relaxamento e preguiça. É verdade. Muitas vezes a gente tem uma má vontade desgramada de nos entendermos com o nosso semelhante. Nós temos má vontade, nós temos mau humor, nós não queremos, entendeu? Nós não queremos. Mantemos aquela preguiça de buscar o entendimento. Te relaxa, te acha que isso também não tem nenhuma importância. Eu sou o que sou e acabou. Quem quiser que a minha seja do jeito que eu sou. Não é isso que as pessoas falam normalmente? Não é isso? Quem quiser que nascer do jeito que eu sou. Não é isso? Esquecendo que ele tem um trabalho a fazer. Ele também tem a obrigação de entender o outro. Né? E onde vai se fazer isso? Na escola do lar. Na escola do lar. Não adianta, hein? Quanto mais rebelde você ficar, essa coisa de se não querer aceitar as leis divinas, mais você vai ser colocado em lares que exigirão de você esse desprendimento. Tá? Então, a escola instrui, conclui o nosso irmão aqui, a escola instrui o intelecto. O lar educa. Olha a diferença. Interessante isso. A escola só vai educar os nossos filhos queridos. Só vai instruir, na verdade. Ela é instrução, ensinar várias matérias que ele realmente precisa para alavancar, né, o seu crescimento intelectual. Mas quem realmente vai educar? O lar. Os pais. Primeiramente os pais, os avós, os tios, né, todo o conjunto familiar vai dando para ele vários elementos que serão importantes para o caráter dessa alma. Né? Não se esqueça que todos nós já temos uma certa experiência e quando viemos a um certo lar, nós venhamos para angariar certas experiências. Né? E aí, como a criança aprende por imitação, né? Vendo os exemplos, olha aí a nossa responsabilidade. Vamos se esperar nos nossos exemplos, né? Para se educarem. E aí temos essa função de orientá-los. Vamos avançar então. Então, a escola instrui, o lar educa. A humanidade necessita despertar para o papel principal e preponderante do lar. Olha só, a humanidade, ele fala aqui. Não só a humanidade. Então, nós, cada um de nós. Nós compomos essa humanidade, nós somos um grãozinho nessa humanidade, então cada um tem que tomar consciência disso. Por quê? Porque é preponderante na renovação do homem e no avanço da civilização. Todos nós não queremos paz, todos nós não ficamos realmente revoltados com atos de selvageria, né? Atos de rebeldia que a gente vê na mídia e tal. Olha aqui, mas olha lá. Onde está? Onde nasce isso? Lá. Nasce nos lares. Perfeito? Muitos ainda muitos teimam em restringir a educação às escolas do mundo, com aulas enriquecendo os cérebros infantis de informações, sem ensinar o valor da paciência, da tolerância, da humildade, do amor, etc. Tá vendo? Então, o que nós achamos que a nossa criança precisam disso, ir para a escola, para aprender aquilo que elas vão aprender na escola, esquecendo que elas precisam disso aqui, ó, aprender o valor da paciência. E as crianças não têm também, não têm paciência com os pais, não têm paciência com ninguém, né? Um desrespeito com os avós, com os mais velhos, um desrespeito com os mais velhos, e também os professores, aí vai em diante, né? Por quê? Porque eles não são ensinados a ter paciência nos seus lares. Tolerância zero no lar, né? Você vê muitos lares, os próprios pais brigam, né? Não se toleram, os parentes muito menos, não podem nem se reunir para uma festinha, né? E já estão brigando, se engalfinhando.
Não aprende humildade, muito menos. Hoje não ensina humildade para os filhos. Muito pelo contrário, a gente ensina arrogância. Tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser o melhor, tem que ser o... Não é isso? E amor. Amor, então, a gente vai esquecendo também de ensinar para nossas crianças. E novamente, Emmanuel, esse que eu apresentei para vocês aí num livro chamado Consolador, conclui. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Olha que interessante. A universidade realmente pode construir o cidadão. Aquele cara que sabe das leis, conhecer as leis, o porquê das leis. Mas o lar realmente constrói o homem, que é um caráter. Amor, humildade, né? Paciência, tolerância. Isso a gente aprende no lar, com os nossos familiares, entre nós. As escolas cumprem uma parte importante da educação. No lar, entretanto, enxergamos a escola do coração, onde os pais se tornam professores de seus filhos, onde ambos exercitarão seu acervo moral, sendo convidados a desenvolver a união e o companheirismo. Olha que bacana. Devemos buscar isso para os nossos filhos, o companheirismo. Outros pais às vezes são déspotas, né? Querem impor para os seus filhos, brigam, não deixam isso, não deixam aquilo, querem que o filho para isso. Esquecendo que ele também é um espírito livre como ele. Esquecendo que ele é uma alma divina, uma criação divina. E que, portanto, realmente não cabe ao outro semelhante impor nada. O papel que nós chamamos a exercitar junto dos nossos filhos é de orientadores. Orientadores, não de ditadores. Né? Devemos sempre buscar o companheirismo dos nossos filhos. Né? Amá-los, compreendê-los. É lógico, temos que educá-los. Mas com amor, jamais com ditadura. Quando meditamos na chegada do terceiro milênio, que está aí às nossas portas já está acontecendo, o terceiro milênio está chegando, devemos nos conscientizar de que a sociedade é o conjunto de lares e que cada um desses lares é uma mini sociedade. Olha que interessante. Onde procedemos à reforma de nossa visão, conceitos, conduta que se refletirão na sociedade global. Olha que interessante. Então a revolução vem a partir dos lares. E nós não, achamos que são os governos, né? Nós achamos que são os governos, que são os políticos, que não sei lá quem, menos os nossos lares é que é fazer essa revolução. Que tanto esperamos, que tanto ansiamos, trazer esse mundo de paz, de entendimento. Não, vai começar onde? Os lares. Os lares. Não são os organismos governamentais, não. Os organismos governamentais já serão um reflexo dessa educação no lar. Né? Perfeito? São coisas para a gente meditando. Lares desequilibrados, então qual é a consequência? Lares desequilibrados, sociedade desequilibrada. Lares cristãos, sociedade cristã. Olha que simples. É tão simples que a gente não acredita, não é verdade? É que nem evangelho, isso aqui é que nem evangelho. O evangelho é tão simples, doce, que a gente não acredita que aquilo pode funcionar. Como Jesus, quando Jesus trouxe para nós, ele falou, olha gente, isso aqui é a lição que o Pai está nos enviando para agora, a gente não acreditou, não é possível. Isso é muito simples. Né? E nós, como somos seres completos, somos seres intelectualizados, pensantes, né? 10%, usamos 10% do nosso cérebro total, e achamos que essas coisas são muito simples para nós. Olha aí. Lares desequilibrados, sociedade desequilibrada. Lares cristãos, sociedade cristã. Não é à toa que os nossos psicólogos e todo o pessoal que está preocupado aí com a desagregação do lar, quem deve falar aqui em desagregação dos lares? Né? Excesso de divórcio, essas coisas todas, né? Desentendimentos mil, está trazendo o quê? Desequilíbrios na sociedade. Consequências na sociedade. E aos pais, como professores, compete o esforço, a dedicação e o amor à tarefa de renovar e evangelizar o caráter de seus filhos, abraçando esse mistério com a consciência da importância de tal missão. Quando falo em evangelizar, os pais se arrepiam, né? Mas, gente, evangelizar é ensinar os bons valores.
Os pais ficam arrepiados porque, evangelizar, então eu tenho que dar uma religião para o meu filho, dar um caminho religioso para ele. Não, não é isso. É ensinar os bons valores. Os valores que o tornarão uma pessoa de bem. Corrigir os defeitos. Os pais têm que prestar atenção nos filhos. Corrigir os defeitos. Mas corrigir como? Com amor. Sempre. Tá? Conversando. Porque hoje, inclusive, os pais de hoje, os filhos estão chegando, a gente sabe que as crianças estão chegando hoje, são um pouco mais evoluídas. Não adianta usar de força contra elas. A nossa força é o diálogo. É tentar realmente convencê-los pelo argumento. Né? E aí sim nós vamos construindo esse homem de bem que nós queremos para o futuro. Outro irmão importante, Humberto de Campos, que quando desencarnou adotou o sobrenome de Irmão X, porque ele era muito conhecido, não queria criar problemas aqui entre nós. Né? Irmão X escreveu um livro chamado Lázaro Redivivo, e ele diz o seguinte: ninguém pode substituir os pais na esfera educativa do coração. Olha aqui, reforçando, né? Quer dizer, o coração dos nossos filhos, quem vai educar somos nós. Os professores não têm acesso. Por mais que eles tentem, lógico, os professores são criaturas abnegadas também, mas é difícil. A criança, quem tem acesso ao coração das crianças? Somente os pais. Isso não é verdade? A mãe, o pai, né? Só eles podem entrar no coração dessas criaturas. No ambiente doméstico, continua o nosso irmão aqui, as almas se reencontram sob variados motivos. Então, presta atenção. Nós estamos no nosso lar por variados motivos. Vamos ver quais são. Ele enumera aqui, ó. Primeiro, resgate, apoio, afeições, desafetos, missão, etc. Quer dizer, estamos ali por vários motivos. Com a finalidade do quê? Qual o objetivo de estarmos ali todos juntos? Estreitar os calos que as unem. Pois nesse ambiente de convivência contínua, interdependência, na condição de pais, filhos, irmãos, aprendem a conjugar o verbo amar. Olha que interessante. O verbo amar. Nós estamos praticando isso nos nossos lares, todos os dias. Nessa interdependência que se estabelece entre nós. Né? Nós estamos conjugando o verbo amar. É isso que é o amor que Jesus veio nos ensinar. A tolerância, a paciência, né? O esforço de nos compreendermos. Tá? Isso é amar. Tendo em vista a condição moral do nosso planeta, todo mundo está consciente da condição moral do nosso planeta? Um planeta ainda de provas e expiações, não é isso? Nós aprendemos, não é isso? É um planeta de segunda evolução, né? Acabamos de sair da condição de planeta primitivo, estamos na segunda, e caminhando para a terceira, que é um planeta de regeneração, é isso? Isso já aprendemos, né? Tá certinho na nossa cabeça. Muito bem. Então, tendo em vista a condição moral, quer dizer, a condição moral, viu, gente? Do nosso planeta, porque técnico nós estamos muito avançados já, né? Tecnicamente nós estamos avançados, mas moral nós estamos ainda, né? Nós estamos deficientes. A maioria das almas que se reúnem no mesmo núcleo familiar, olha só, atenção, hein? São companheiros necessitados de se reajustarem no clima da fraternidade, gerando dificuldades no convívio e desaguando na imensidão das lutas que retomamos na experiência dos nossos familiares, velhos companheiros do passado. Olha que interessante. Velhos companheiros do passado. Lindo isso, né? Deve ser poético. Vamos ter consciência disso. No nosso lar, no lar não são pessoas desconhecidas, não. Nós nos conhecemos bastante. São poucos que nós não conhecemos. Que nós convidamos para vir para o nosso reduto para a gente dar uma força, né, ajudá-lo a alavancar o seu progresso. Emanuel de novo. Olha, o Emanuel está participando bastante aqui na nossa palestra de hoje. No livro Escrínio de Luz, recorda que a aflição na equipe familiar reporta-se aos desafetos antigos. Então vocês aí que têm muitos problemas de relacionamento, lembre-se disso. Isso tem uma origem. Está lá nos tempos, nossa caminhada, que a gente vem caminhando junto. E nós estamos de novo reunidos tentando nos entender. Porque precisamos nos entender. Esse é o nosso objetivo. Um dia nós temos que entender a humanidade toda. Mas por enquanto o Pai quer que a gente pelo menos se entenda com esse grupo que nós estamos trabalhando. Tá bom? E é assim, é de pouco em pouco que nós vamos, tá? Ainda querer correr não.
Não adianta querer amar a humanidade inteira se você não consegue amar, nesse sentido que estamos falando aqui, de paciência, humildade, tá? No grupo familiar. Então, olha a importância desse grupo familiar. Nós estamos aprendendo a amar, a exercitar essas qualidades do coração que muitas vezes a gente não presta muita atenção. Então, a aflição na equipe familiar reporta seus desafetos antigos. Fiquem com isso na cabeça e meditem, tá bom? Jesus, através das palavras de Neio Lúcio, que é outro autor, que escreveu um livro chamado Jesus no Lar, nos ensina que o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, ou o forno preparador. Cadinho é aquela ferramenta que o pessoal usa para lapidar os metais, né? Transformar os metais em bruto, em coisas úteis. Olha aí, em coisas úteis, né? Em joias, também, em coisas úteis. E o lar que estamos fazendo? Nós estamos realmente burilando nossos espíritos para aprendermos a ser úteis. Úteis aqui, o nosso grupo, a humanidade. E por enquanto, o lar nos ensina isso, porque nós estamos sendo úteis uns aos outros ali, ó. Uns obrigados, outros nem tanto, outros de boa vontade, outros reclamando, outros chorando, mas estamos interagindo. Né? De qualquer forma, estamos ali. Encontramos nele as lutas intensas. Onde? No lar. Olha só. Não é só alegria, realmente. Encontramos nele as lutas intensas, as experiências ricas, as bênçãos do afeto, a divergência de opiniões, as experiências marcantes que vão nos preparando para a vitória perante os compromissos assumidos. Lembra que nós fizemos planejamento? Assumimos compromisso. E é no lar que nós vamos sentindo se nós estamos vencendo ou não, ou estamos perdendo, né? Aí, melhoramos nossos impulsos. Esse é o objetivo. Melhoramos nossos impulsos. Trabalhamos. Vencemos as tentações. As alegrias nos estimulam e as dores nos corrigem. Interessante também. A gente quer só as alegrias. As dores a gente quer separar, mas as dores nos corrigem. Quanto mais dificuldades, sinal de que em existências passadas adquirimos encargos mais sérios para com os companheiros de jornada. Outro conceito importante, né? Quanto mais dificuldades, sinal de que em existências passadas adquirimos encargos mais sérios. Só isso. Então, fiquemos tranquilos. Portanto, as lutas são as aulas que recebemos, nos ensinando o caminho da construção de um mundo melhor. Carregamos para o mundo, e isso aqui é importante, olha só. Carregamos para o mundo, que é para a nossa vivência fora do nosso lar, daquilo que construímos em nosso relacionamento no lar, sendo ele o manancial e a inspiração de nossas atitudes na sociedade, de nossa personalidade e de nossas metas na existência. Por isso daí a importância da educação, porque o nosso filho vai ser lá fora o que ele é, o reflexo dele o que é no lar. Se ele respeita aqui no lar, ele respeita lá fora. Se não respeita aqui, não respeita ninguém lá fora. Emmanuel, de novo, no livro Luz no Lar, analisando o assunto, diz que o lar na Terra ainda é o ponto de convergência do passado. Olha que interessante. Né? Experiência do passado. Dentro dele, recebemos todos os serviços que o tempo nos impõe, habilitando-nos ao título de cidadãos do mundo. De novo, olha só, um lar como a célula que nos prepara para nós podermos trabalhar no mundo, tá? E somente nesse palco de experiências é que trabalhamos profundamente nossos sentimentos, qualidades, tendências, aspirações. Neste ambiente é que os valores morais e espirituais são desenvolvidos e purificados. Olha que interessante. São desenvolvidos e purificados, pois, por mais lições recebamos pelo mundo afora, elas não terão a mesma atuação das recebidas no lar. Primeira escola do Espírito. Olha que interessante. Primeira escola do Espírito. Ninho de amor dos pais pelos filhos. Porto seguro, de onde partimos para enfrentar o imenso mar de lutas. Ora com o céu azul, da alegria, ora com as tempestades das crises. Olha que fundamental esse conceito, né, gente? Um lar, realmente uma criatura que sai de um lar estruturado, ele realmente tem uma chance melhor de triunfar no mundo lá fora. Sai de um lar desestruturado, a chance dessa criatura
falir realmente na relação com o mundo exterior também é grande, né? Depende muito da sua natureza espiritual, da sua robustez espiritual, para vencer as diversidades. Então, olha a importância do nosso lar. Olha a importância da educação dos nossos filhos dentro do nosso lar. Então, entendermos a importância da missão no lar é entendermos nossos compromissos perante os espíritos que o formam. Né? Nossos filhos, nossos pais, né? Nosso conjunto familiar. E finalizando aqui a nossa palestra, vamos recordar o nosso querido Kardec, né? Professor Rivail, lá no Livro dos Espíritos, questão 774, sobre os laços de família ser uma lei da natureza. É isso que o Kardec quis saber, né, nos Espíritos, se os laços de família faziam parte da lei da natureza. O que eles responderam? Olha só. Quis Deus, por essa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Olha aí a função primordial dela, realmente. Aprender aquilo que Jesus veio nos ensinar. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e de todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Onde ele aprendeu isso? Lá. Mais interessante. No nosso lar, queridos. Olhando para aqueles todos que estão ali no nosso lar, e agradecer porque eles estão oferecendo a oportunidade de nós realmente aprendermos essa grande lição que o Cristo nos trouxe como máxima. Né? Amar ao outro como a ti mesmo. Não fazer para o outro aquilo que você não quer para si mesmo. E aonde você vai aprender? Você vai exercitar? No lar. E você exercitando, você estará se capacitando para realmente aplicar isso para toda a sociedade, para todos os seus irmãos na sociedade. Perfeito? Mas onde começa? Vamos lá. Era isso que eu tinha para transmitir para vocês, para ajudar vocês a refletir um pouco do quanto esperam as energias dos passes. E eu espero, meus irmãos, que esse nosso bate-papo aqui sirva para que vocês repensem, né? Porque a doutrina espírita nos convida a isso, tá? Ela nos convida a rever conceitos. Não impondo conceitos, porque não impõe. Ela nos convida a rever. Porque a doutrina espírita ela é educativa. E educação, ela pressupõe compreensão, tá? Não imposição. E o Pai sabe disso. É por isso que eles nos enviam, esses irmãos maiores, nos trazendo essas lições, para que nós repensemos as nossas atitudes e vamos lá e damos uma corrigidinha. Vamos corrigir se estamos realmente... Vamos meditar primeiro e, se possível, corrigir. Com o objetivo de quê? Primeiro, sermos mais felizes na nossa vida. Realizarmos mais. E depois, realmente, trabalharmos com mais consciência nessa tarefa importante, que é a nossa lapidação. Nós chamamos de evolução. E evolução nada mais é do que reeducar-se. Educar-se cada vez mais. Né? Para compreender cada vez mais o que? As lições de Deus. As lições maiores. Né? As leis divinas. E em conhecendo as leis divinas, a gente não comete erros. Não cometendo erros, a gente sofre menos. Porque o sofrimento vem daí. Tá bom? É isso. Eu espero que realmente vocês fiquem tranquilos e serenos, meditem sobre isso, conversem sobre isso nos seus lares, pratiquem o Evangelho no lar. Olha só que interessante. Um outro convite importante que nossos irmãos espirituais nos fazem é: pratiquem o Evangelho no lar, que é realmente estudar o Evangelho de Jesus no lar de vocês. Com tranquilidade, sem cerimônia, da forma mais tranquila possível, lendo e realmente discutindo o Evangelho entre os seus familiares. Olha que coisa bacana. Isso vai construindo elos entre nós, né? Vai construindo afinidades. E vai construindo o quê? Entendimento, cada vez maior compreensão e maior harmonia no nosso lar. Tendo maior harmonia no nosso lar, nós vamos também atraindo a harmonia dos irmãos maiores de luz, que sempre vai iluminando cada vez mais e criando maior possibilidade de evolução naquele grupo que está reunido naquele lar. Olha só que importante, tá bom? Não é uma coisa simplesmente religiosa, você vê que estamos acostumados, né? A religião, pá. Não, gente, é uma coisa mais efetiva, né? Perfeito? Esse é o convite, meus queridos. Um bom dia para vocês. Fico no aguardo da pergunta, dos complementos, das dúvidas, dos comentários de vocês, ok? Que Deus os abençoe. Termina o horário, hein, Fernandinha?
Não, uma só. Na verdade não é uma pergunta, é só um pedido do seu Lourenço. Não, na verdade o seu Lourenço pediu só pra gente lembrar dos 10 anos do desencarne do Chico, agora. Pois é, 10 anos do nosso querido, né? Desencarne do nosso querido Chico Xavier. Eu prefiro lembrar do nascimento do Chico Xavier, porque isso aqui foi uma luz, né? O Chico Xavier realmente veio exemplificar como a gente deveria seguir Jesus, né? Um grande missionário. Está aí, 10 anos de encarno do Chico Xavier, né? Vamos lembrar, mas o Chico continua vivo, vivíssimo, né? E trabalhando, atuando na espiritualidade como nunca, né? E está recebendo notícias que ele continua sua missão de amor, né? Lá, dos planos maiores, e paz e luz cada vez maior para o nosso querido amigo Chico Xavier. Bom dia, Caetano. Bom dia, Maurinho, tudo bom? Eu sou para questionar ou comentar alguma coisa que você falou com muita galardia, mas para colaborar com a palestra no dia de hoje, muito bem explanada, né, o lar como célula máter, né, como além de 4 paredes, o local onde nós vamos resgatar muitas coisas. Você muito bem colocou que já é uma dádiva, é um acréscimo nós termos um lar. Parabéns. Mas também o lar, a gente percebe que são momentos onde nós nos encontramos com espíritos afins, nos resgatamos, nos conhecemos e caminhamos. Aí a gente pode pegar a lição do Mestre Jesus, mais uma vez, quando questionado, a que se deveria deixar a sua mãe e o seu irmão entrar na casa onde ele estava, ele pergunta: quem é minha mãe, quem são os irmãos? Nos dando o exemplo de que a nossa família ela é muito maior, a família espiritual, aonde ele, com toda a sabedoria, falou que devemos amar-nos uns aos outros. Então, amar a todos, sem distinção. O lar, é o começo, é o primeiro, é o ponto de partida, mas não é a causa final. Ele vai além. Nós, espíritos evolutivos, que vamos caminhando, que vamos aprendendo com as nossas experiências, sempre nós temos que seguir adiante, amando e respeitando uns aos outros. Exatamente. Por isso que o texto sempre puxa, né, para a questão da humanidade. Olha, lá é lá, mas você vai, para você atuar na humanidade, né, como um homem integral, um homem de bem, né. O homem de bem está muito bem descrito lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma relação, né, das características do homem de bem. É isso aí, Maurinho, exatamente isso, meu querido. E é no lar que começa. Eu chamo a atenção porque as pessoas pensam que não, né, que o cara precisa apresentar uma Harvard, uma faculdade, para ser um homem. Não, começa no lar, né? O início é no lar. Lá, a escola, como diz o texto, vai dar a estrutura intelectual para ele complementar essa educação que ele teve no lar, né? E ele realmente é um homem de conhecimento e um homem de bem. Então vamos educar os nossos filhos, vamos dedicar uma atenção, um amor aos nossos filhos, entendendo a importância dessa tarefa que o lar tem. Porque se ele realmente não é um ser compreendido e amado no seu lar, dificilmente ele também será uma pessoa de bem na sociedade. Ele não vai entender a necessidade de compreender e amar e colaborar lá fora. Vai ser sempre um cara arrogante, né, déspota, ditador também, né, querendo que seja servido e não servir. Né? Então é por aí. Está vendo a importância? É por aí que a gente está discutindo. Maravilha. Ninguém mais nesse domingão, ninguém está animado a fazer pergunta, ninguém está animado a pensar. Não? Tá bom. Então eu me despeço, né? Então, meus queridos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu espero que Ele ilumine vossos corações e o Pai lhes dê força para continuarem trabalhando nesse projeto que vocês fizeram no plano espiritual de renovação interior, tá bom? Porque vocês estão aqui não é por acaso. Vocês já estão com esse projeto instalado dentro de vocês e sentiram a necessidade de executá-lo. Então eu espero que o Pai lhes dê força para executar esse plano de renovação, tá? Para aí sim participar da renovação da humanidade que se avizinha, tá? E poder participar desse mundo de regeneração ao qual todos nós almejamos. Paz a todos, um bom domingo, tá bom? E boa semana. Fiquem com Deus.
Então, convido novamente todo mundo a se acomodar na cadeira, quem se sentir mais à vontade fechando os olhos. O Caetano falou tanto de amor hoje aqui, né? Então vamos colocar o nosso melhor em prol do nosso próximo, dos nossos irmãos necessitados aí pelo mundo, irmãos sem família, sem casa, muitas vezes sem o que comer, sem o que vestir. Vamos mandar para eles uma boa vibração, uma vibração de amor, de carinho, que sai direto dos nossos corações. Nós vamos vibrar também para os nossos irmãos que estão nos hospitais hoje, à espera de cirurgias, de transplantes, fazendo tratamentos dolorosos, muitas vezes, para os problemas do corpo. Vamos também mandar uma vibração de amor forte para esses nossos irmãos que sofrem dos problemas da alma, das dores da alma, das dores emocionais, psicológicas. Cheguem até eles o nosso melhor, os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações. Vibremos também, como bem o Caetano falou hoje, pelas nossas casas, pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, pais, filhos, avós, tios, por todos aqueles que fazem parte do nosso núcleo da família, na nossa casa, que convivem com a gente. Mandemos para os nossos lares os nossos melhores sentimentos de amor, uma vibração forte, de luz, de força, e que possamos ali começar então a nossa evolução, como bem disse nosso amigo aqui. Vibremos também pelos nossos trabalhos, pelos nossos amigos e por aqueles a quem um dia magoamos ou passamos um esforço para mandar uma vibração de amor para aqueles que nos magoaram, né, para os nossos amigos difíceis e até mesmo para os nossos familiares difíceis. Muitas vezes a gente não se dá conta que difíceis somos nós, dentro do lar, dentro da casa. E deixemos uma vibração que saia do nosso coração, uma prece para aquilo, para aquela coisa, para aquela situação, para aquela pessoa que nós sabemos que estão precisando nesse momento. Para aquilo que nós gostaríamos de mandar uma vibração, um pedido aos céus, façamos isso no íntimo de cada um de nós. E agradecidos por essa oportunidade, por estarmos aqui nesse dia bonito de sol, com saúde, com fé no nosso Mestre Jesus. Nós elevamos o nosso pensamento em agradecimento e pedimos pela nossa semana, pelos nossos caminhos, pelos dias que se seguem na nossa vida. Assim